Olha, agora eu quero falar um pouquinho de economia, de imposto de renda. A tabela de desconto do imposto de renda muda no dia 1º de janeiro. E aí o Matheus Dias vai conversar conosco porque a isenção beneficia trabalhadores com renda de até R$5 mil, mas também beneficia contribuintes de outras faixas de renda, né? Seu Matheus, conta aí pra gente. Pois é, Evandro, beneficia sim, faltando 5 dias para acabar o ano. Então, a partir do dia 1º de janeiro, vale o novo imposto de renda, mas também a nova tabela de descontos do imposto de renda a ser declarado. Por isso que agora já é a contagem regressiva. Esse projeto de Lula, que foi um projeto desde a campanha presidencial e agora viabilizado a partir do dia 26 de novembro, depois da sanção presidencial, que isenta pessoas que recebem salários até R$5 mil mensais do imposto de renda, mas também tem uma faixa de desconto para quem ganha de R$5 mil até R$7.350 mensais. Essa faixa de desconto e a isenção que vão ser compensadas na parte alta da sociedade, né, Evandro? Pessoas que ganham de R$60 mil mensais para cima vão ter ali uma taxação de 10% na alíquota sobre o imposto de renda para compensar ali esses valores. Então agora o Fisco, que é o órgão que controla então a arrecadação dos tributos, ele lançou também a nova tabela, tanto a mensal quanto a anual do imposto de renda, como esse cálculo vai ser feito. Essa tabela pode ser encontrada tanto no site do Fisco como no Ministério da Fazenda, para calcular ali como você deve declarar o imposto de renda. Mesmo que, lembrando, né, a partir do ano que vem, que o imposto de renda declarado entre março e maio é referente aos ganhos de 2025, aos rendimentos desse ano aqui. Então ainda não entra essa faixa de isenção, o imposto de renda continua com os cálculos normais anteriores. A partir de 2027, e aí referente aos rendimentos de 2026, entra então essa faixa de desconto e de isenção para grande parte da população. Lembrando então que a nova regra da isenção do imposto de renda ela é válida para trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos do Estado, município e da União, aposentados e pensionistas do INSS. Projeto esse desde a campanha presidencial de Lula, que agora vai entrar em vigor e, claro, vai ser peça-chave também a ser usada pela esquerda e pelos apoiadores de Lula nas eleições do ano que vem. Claro, um dos principais pontos a ser destacado em todos os momentos em que Lula teve a chance de discursar esse ano, ele relembrou a isenção do imposto de renda como uma vitória do governo e agora, a partir do dia 1º de janeiro, daqui 6 dias, já passa a entrar em vigor. E para nós aqui, Evandro, 3 em 1, hoje é o último, agora a nossa última participação, nos vemos ainda no final de semana, mas o 3 em 1 só no ano que vem, meu amigo. Exatamente, seu Matheus, obrigado pelas informações, meu amigo. A gente se vê então em 2026, que tenha uma passagem de ano tranquila e bastante gloriosa aí ao lado das pessoas que você ama. Obrigadão, viu? Um grande abraço para você, feliz ano novo. Vamos lá, seu Bruno Musa, quais são os impactos que você entende, a importância dessa redução do imposto de renda nessas categorias que faziam parte de uma promessa de campanha do governo desde o momento em que Lula tentou voltar ao cargo em 2023, mas também os impactos que precisam ser observados em termos de arrecadação para que as contas fiquem nos eixos? Vamos lá. Primeiro de tudo, a correção da tabela do imposto de renda, isso estava atrasada há muito tempo. Então, sou amplamente a favor, porque eu filosoficamente sou contra impostos. Então, fica muito claro que o governo veio deteriorando o poder de compra da população, especialmente dos mais pobres, porque quando ele corrige a tabela do imposto de renda, ele passa a arrecadar menos impostos, porque menos pessoas passam a pagar, mais isentos, consequentemente cai a arrecadação deles. Só que aqui tem um grande ponto. E é uma matemática muito simples, qualquer um entende, não precisa ser economista. Se você diminui a tua arrecadação, só que você continua gastando mais, o que acontece? Teu rombo aumenta, a tua dívida continua aumentando. É a mesma analogia na tua casa. Você ganha 10 e gasta 12. Se no mês que vem você continua ganhando 12, mas gasta 8, você piorou a tua situação, você cavou um pouquinho mais ali no buraco. Então, primeiro ponto, corrigir a tabela do imposto de renda. Sou amplamente a favor e eu acho que deveria ser talvez R$100 mil, 200 mil, por que não? Muitos deles dizem que imprimir dinheiro não leva à inflação. Então, imprima todo o dinheiro do mundo, todo mundo fica rico e sobe a tabela do imposto de renda, ninguém paga. Se fosse simples assim como muitos colocam, a gente teria a solução muito fácil. Mas o governo sabe que não é assim, por mais que ele diga que sim. Então, só que quem paga essa conta da queda da arrecadação? Deveria ser os governos. Nós mencionamos aqui há pouco a
meia hora atrás, dos legisladores gastando quase 300 milhões de reais com aluguéis de carros, barcos e aeronaves. Isso é uma linha de gastos. Quantos gastos a gente consegue colocar aqui que são esdrúxulos, completamente supérfluos, um tapa na cara da população de bem que gastam bilhões e bilhões de um orçamento completamente engessado? Então, sim, corrigir a tabela do imposto de renda, mas não onerar o conjunto da população que paga os impostos de maneira forçada para pagar ainda mais impostos para cobrir a isenção do imposto de renda. Não, que o governo tenha os seus privilégios retirados. E o governo, aqui eu falo todos eles, todos os âmbitos, todos os poderes de todas as camadas. E grande parte do funcionalismo público ganha bastante pouco. Só que nós temos ali 53 mil servidores que gastam mais de 20 bilhões de reais por ano com os seus salários, com os seus super salários e os seus penduricários. Mais todos os aluguéis, tudo que a gente sabe de todas as benesses que eles têm. Então, sim, façamos as correções e até mais. Só que quem paga essa conta deveria ser o governo. Mas ele só vai pagar quando a população pressionar e entender essa lógica, que ela é matemática, não é subjetiva. Fala, seu Zé Maria Trindade. Primeiro, isso é um canhão político. É um canhão político, é um grande argumento e o presidente Lula está sabendo explorar isso. Aqui na Esplanada está cheio de cartazes mostrando o que o governo fez e o grande destaque é o imposto de renda. Segundo, vai sim acionar um gatilho na economia. Não existe um bueiro, um buraco onde o dinheiro é enfiado. Ele fica por aí e é o mesmo dinheiro. Só que ele fica mais no bolso do trabalhador, né? Um pouco aqui, um pouco ali e tal. E esse dinheiro vai para onde? Para o mercado. Ou seja, pode até gerar inflação. Por outro lado, dificulta a arrecadação. O imposto de renda, ele não é tão maléfico assim, a redução de arrecadação do imposto de renda não é tão maléfico assim para o governo federal. É porque parte importante da arrecadação do imposto de renda à pessoa física vai para o fundo dos municípios, né? O fundo dos municípios é o bolo que se faz, que distribui entre os municípios. Um dos pontos de origem é o imposto de renda à pessoa física. Então, os prefeitos, a partir do ano que vem, vão receber menos do Fundo Nacional dos municípios, né? Exatamente porque um dos componentes. E foi uma decisão difícil. E, cara, era uma bandeira de oposição, sempre, né? A atualização das tabelas de contribuição do imposto de renda pessoa física. E aí eu conversei com alguns ex-secretários, inclusive Everardo Maciel, um grande secretário, foi secretário em Minas também de Fazenda, e ele dizia: isso não vai acontecer nunca, porque o imposto de renda é uma pirâmide. Poucos estão lá em cima, né? Os maiores salários, são poucos. E embaixo aqui está a massa salarial. Então, se você isenta aqui essa base da pirâmide, é um grosso da arrecadação. E lembrando que não beneficia só quem recebe até 5 mil reais, mas todos que estão, por exemplo, quem recebe 7 mil, ele é beneficiado até 5 mil, ou seja, todos que recebem salário serão beneficiados. Então, assim, é dinheiro na economia, né? É o dinheiro que o governo deixa de arrecadar, tem que ir atrás, e eu não acredito que esse tal de imposto do super rico possa tapar esse buraco, não. É uma ideia muito complexa para ser resolvida de uma maneira tão simples assim.